Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Eu estou aqui com o Felipe Soares, que é professor de História na rede particular aqui de Ponta Grossa e estudou o assunto que a gente vai falar hoje, que é o assunto dos militares em relação à história, ou seja, o que boa parte dos setores militares tem de problema com a história que a universidade, que os historiadores produziram sobre a ditadura. E aí tem uma série de acontecimentos, né, que a gente viu acontecer recentemente que são indicativos desse confronto, dessa crise que os militares têm com a história. Um dos primeiros pontos é que já há algum tempo, mas aí há quase 9 anos, né, em 2010, a gente teve lá um confronto entre a Associação Nacional de História e a coordenação dos colégios militares brasileiros. Né? Eles usavam um livro que não mencionava tortura, não mencionava os problemas de direitos humanos, né, de desrespeito aos direitos humanos na época da ditadura, traçavam um desenho rosado da ditadura militar, né, que deu tudo certo, que foi tudo bem, que foi tudo tranquilo, e aí a gente teve um confronto, teve um debate entre a ANPU e a coordenação dos colégios militares. Né? Exatamente, professor. Esse tema veio à tona em 2010, quando acho que o GT de Ensino de História da ANPU se posicionou, fez um texo sobre isso, né? Tinha saído na Folha. Na Folha de São Paulo, uma reportagem primeiramente, e depois o GT de História, do Ensino de História da ANPU tomou conhecimento disso e fez uma análise mais breve do livro didático, que é bem engraçado isso, professor, que desde os anos 90, 80, não vou lembrar bem certinho a data, o Brasil tem um Programa Nacional do Livro Didático, né, que é para distribuição gratuita de livros didáticos para as escolas públicas e como um material fundamental no processo de ensino-aprendizagem, né, um material para o professor, para os alunos. E o Estado brasileiro ele fornece esses livros gratuitamente às instituições, né? É um fornecimento gratuito e que é feito por editais também. Não é que o Estado fabrica o livro, o Estado ele abre um edital para que editoras ou autores escrevam essas obras de acordo com o edital, e a comissões de ciência, comissões nas áreas específicas avaliam se o livro vai ser ou não vai ser utilizado, ou se tem pelo menos os critérios mínimos estabelecidos pelo edital. E aí o governo compra o livro da editora. Então, né? Não é uma censura, é simplesmente um critério que o Estado estabelece para, isso aqui é um bom livro de ciência, isso aqui é um bom livro de geografia, isso aqui é um bom livro de história, né? E os livros que não são aprovados, eles podem ser vendidos em redes particulares, podem ser comercializados tranquilamente, só que o Estado não vai comprar. E é engraçado que, quando esse caso veio à tona, a partir de algumas pesquisas e a partir de algumas verificações, vários livros didáticos utilizados na rede de colégios militares do Brasil, no sistema colégio militar, que são uma dezena de colégios espalhados por cidades estratégicas, né, que são comandados pelo Exército Brasileiro. Muitas disciplinas, elas pegavam o livro, entre aspas, gratuitamente do Estado, para serem utilizados. Livro de ciência, livro de matemática, de português. E uma das preocupações que a gente começou a analisar, a gente teve acesso aos materiais escolares requeridos nesses colégios militares, é que o livro de história e o livro de geografia, eles eram adquiridos internamente no colégio militar, que são livros feitos e editoriados pela Bibliex, que é da coleção Trompovsky, que era uma coleção feita por autores ligados à corporação, e que a editoria desse livro é da Bibliex, que é a Biblioteca do Exército. Então, várias outras matérias eram pegos do PNLD. O livro de história era uma exclusividade daí do colégio militar, né? Não servia, né? Não servia. O PNLD, para quem não sabe, ele é feito assim, você junta a legislação atual, aí você tem antes do Temer mudar, porque agora mudou também e deu uma vacalhada boa, mas antes do Temer mudar, ao longo de um longo processo de aperfeiçoamento, ele era assim, uma universidade se inscrevia, e aí o governo selecionava, né, a partir de determinados critérios, uma universidade para liderar um processo em cada disciplina. Aí essa universidade chamava especialistas do ensino médio, do ensino fundamental, da universidade. Das ciências específicas, das ciências, pessoas especializadas naquele campo. E aí eles faziam esse filtro. Né? A gente notou também, quando olhou esse livro da coleção dos colégios militares, que o livro não seria aprovado pelos critérios. E não é critério ideológico. Por exemplo, o livro não pode colocar a informação como se ela fosse uma coisa definitiva, como se tivesse assim, descido da montanha com a verdade absoluta. Ele tem que colocar como construção, etc. E o livro da coleção Trompovsky não fazia isso. Ele colocava, é assim, 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 eu estou aqui trazendo para vocês a verdade e nem digo como é que ela foi construída. Né? E sabe, professor, na análise que a gente fez do livro didático,
Claro que aos olhos ficavam mais explícitos os argumentos e a narrativa sobre o regime militar, né? Porque é um momento crucial da República Brasileira e é uma história mais recente. Mas se você analisasse outros pontos da história, como por exemplo Guerra do Paraguai, há problemas sérios na historiografia naquele livro sobre Guerra do Paraguai. Por exemplo, o papel quase que voluntarista dos militares na Guerra do Paraguai, né? A ideia de que os militares venceram a guerra por heroísmo, porque eles eram melhores, porque o Brasil fez valer-se o sentimento patriótico, né? Claro que a gente tem que colocar isso no contexto, porque a Guerra do Paraguai, por exemplo, é um momento muito histórico e muito marcante para a própria identidade do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira. Só que aí que tá, né? Esses livros eles eram utilizados e usados nas salas de aulas por professores e alunos que não necessariamente seriam militares depois, né? Então, o que a gente percebeu? Que a narrativa disposta no livro, além de ser ultrapassada, não fazer conexões com a historiografia mais atual e ser problemática em vários sentidos, o livro era um dificultador do processo de aprendizagem histórica, de ensino de história, de acordo com os atuais paradigmas, né? Quer dizer, a história avançou, a historiografia, né? Os estudiosos, por exemplo, de história do Paraguai, de história do tenentismo, todos os eventos que os militares estão envolvidos na história brasileira. A historiografia foi produzida. Foi andando, né? Como, sei lá, de repente a química avançou e estivesse utilizando um processo químico lá atrás. Ou a história avançou e você está dando uma explicação histórica que ficou presa lá atrás no passado. Aí quando esse sujeito ia para o concurso público, por exemplo, ele ia ter problemas. Ou para um vestibular na FUVEST, um vestibular na Federal do Paraná, para fazer um Enem, né? Que a história vem de uma maneira mais crítica, interpretativa, mais plural, mais heterogênea, diria eu. Então, esses meninos, eles estavam... O livro didático não era um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Pelo contrário, ele reforçava estigmas. Um outro exemplo que eu lembro claramente, no livro do 6º ou 7º ano, que eu não lembro qual que era o volume certinho, eu tenho essa edição, inclusive, uma representação sobre a escravidão no Brasil, né? Todas as imagens de personagens negros, eles estão na condição de escravidão, de escravos, de cativos, né? Como se o negro cumprisse no Brasil o papel apenas de ser escravo. Ele não tem cultura, ele não tem religião, ele não tem sociabilidade. Não viveu em liberdade. Não viveu em liberdade, né? Mesmo na escravidão, com então, os quilombos. Aí que eu acho que entra o papel da própria história e seus paradigmas, né? Porque uma narrativa não é só problemática no assunto regime militar, do que levou à ditadura, né? É um livro problemático historiograficamente mesmo, a partir das suas escolhas metodológicas, a sua omissão em alguns temas, né? E daí começou a surgir esse debate, assim, até mesmo de pesquisa, para analisar melhor o livro, entender qual cenário que ele estava sendo usado. E só para o pessoal que está escutando a gente falar agora, até depois eu tenho uma edição do livro, podia até disponibilizar, né, para a galera, assim, algumas imagens. Certo. Especialmente quando fala daí do governo João Goulart e de todos os episódios que aconteceram durante a ditadura, a narrativa ela beira assim o cômico, né? Porque é uma história muito disparelha do que aquilo que a ciência e a pesquisa fez nos últimos anos, né? É alguma coisa que está lá nos anos 50, 60, né? Antes de todas as inovações que parece que é um discurso assim, tipo, da época, né? De quem defendia, por exemplo, a ideia de que João Goulart realmente era uma ameaça comunista ao Brasil, que é uma coisa que a historiografia e as ciências políticas meio que já ultrapassaram, né? O João Goulart nunca chegou a ser um comunista. Pelo contrário, o Partido Comunista fazia várias críticas ao trabalhismo da herança varguista, né? O João Goulart era um getulista, foi parente de Getúlio praticamente. Exato, Brizola. Né? E ele não representava assim uma ameaça comunista. Claro que naquele período histórico existe um discurso para a gente pensar, ou para aquela sociedade que estava articulando seus interesses políticos, aquilo era um discurso válido para ser usado durante a Guerra Fria e tal, né? Por mais que me discorde bastante, mas por um livro trazer isso como um fato histórico, ele é bem complicado, né? Quer dizer, a gente tem uma situação ali em que uma linha ideológica é imposta sobre o livro atual, e ela impede que o livro tenha acesso, né, o que o aluno tem acesso usando o livro, à qualidade e à atualidade da discussão historiográfica. Exato. É mais ou menos como se alguém falasse assim, olha, eu não acredito no modelo, no determinado modelo do átomo, que é estabelecido pela química hoje. Eu quero aquele modelo planetário do finalzinho do século XIX. Exato. Quer dizer, não dá para trabalhar assim. E sabe, é engraçado assim, né, professor, porque como o livro foi feito a partir de autores selecionados pela Bibliex e usado nos colégios militares, existe uma narrativa no livro que é muito clara,
e eu acho que isso faz parte da própria constituição identitária do Exército, né? Porque o Exército, teoricamente, ele é o defensor da nação. Ele está acima da sociedade. Ele é o poder moderador. Então, toda vez que a sociedade entra em crise, ele age. E isso faz parte da própria identidade do Exército como defensor da nação. É impressionante que, em todos os episódios que os militares agiram mais decisivamente na República Brasileira, na instauração da República, depois na República Velha, no próprio golpe do Vargas, né? A narrativa dá a entender que os militares sempre agiram para garantir a segurança nacional, como se eles não tivessem interesses, como se eles não estivessem também jogando o jogo da política, que é um jogo que eles recusam a jogar, porque eles falam, não, a gente não está aqui jogando política, a gente está aqui jogando, assegurando a defesa nacional, como se o sentimento pátrio estivesse acima dos interesses nacionais, entende? Ou do mero jogo mortal da nacionalidade brasileira. E isso fica bem claro quando fala-se, por exemplo, da própria ditadura, que qual que é a narrativa disposta no livro, né? Ó, nós militares, isso assim literalmente, né? Nós militares agimos de acordo com a lei e com a ordem, para quê? Para impedir que o Brasil virasse um sistema comunista, né? Então, e é uma narrativa muito ultrapassada na historiografia. É uma coisa bastante ultrapassada, né? E a gente teve também, um pouco mais agora na atualidade, ainda no governo Dilma, uma situação em que a presidenta falou, olha, não comemorem 31 de março. E é bom também pensar no contexto. A presidenta Dilma Rousseff foi torturada durante o regime militar, né? Ela foi guerrilheira, participou de grupos, inclusive armados, não diretamente. Tem um livro legal sobre isso, que é o Cofre do Dr. Rui, que comenta alguns episódios de expropriações e assaltos de grupos armados da esquerda, né? E que cita um pouquinho a participação da Dilma. Ela nunca participou de um movimento armado, ação armada, né? Mas ela participava de grupos de esquerda dos anos 70. E a presidenta Dilma, ela determinou que os quartéis não comemorassem o 64, né? Que é uma questão mínima, assim. E é legal, né, professor? Porque não é uma questão, a Dilma é de esquerda. Não é esse o cerne da questão, né? Acho que a questão é pensar, assim, que comemorar 64, do ponto de vista político no Brasil, é rememorar um período que foi a data inicial de 20 e tantos anos depois, que muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi massacrada, muitas bocas deixaram de falar coisas importantes, né? Que a democracia não existiu. Então, quando a gente vê ou escuta um discurso, que foi a Revolução de 64, eu acho que o que veio depois, né? O que veio depois de 64? Como que o Brasil saiu desse período? Exato, né? A gente saiu melhor, saiu pior. O que foi a sociedade brasileira nesse momento, né? E até legal, depois a gente podia falar um pouco mais sobre isso, de como que outros países que tiveram experiências semelhantes à nossa, o Chile, a Argentina, o Uruguai, né? Como eles lidam com esse passado? Porque quando você faz uma comemoração cívica, Sim. de certa forma você está falando assim... Importante para mim. Esse fator é importante para mim e isso é o que nós somos e o que nós queremos ser. Exato. Então, quando eu comemoro um golpe que levou a uma situação de suspensão da democracia, eu estou dizendo, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso é isso que a gente tem que fazer. E isso deixou de ser o caminho a partir do momento que a gente teve o fim da ditadura. Exatamente. As pessoas não lembram, né? O pessoal que é mais jovem é capaz de não lembrar, mas as manifestações das diretas já, né, para derrubar a ditadura, foram que milhões de pessoas foram para as ruas. Não foi 2 ou 3 pessoas, né? Foram milhões de pessoas. Da direita e da esquerda. Um bom setor democrático no Brasil. Né? Foi tanto que, assim, por exemplo, o que hoje é o DEM era o PFL na época, o PFL estava a favor da mudança do regime, né? Da saída dos militares do poder. Então, a partir daquele momento, o Brasil diz assim para si mesmo, não, o que a gente quer é democracia, o que a gente quer é caminhar num regime democrático. Então não faz mais sentido, se eu estou apontando isso, não faz sentido eu comemorar, seria mais ou menos que eu vou comemorar, sei lá, porque é uma data importante, então vamos comemorar também o golpe que o Getúlio Vargas deu para criar uma ditadura no Estado Novo. Quase fascista ali, ou praticamente fascista. Ou comemorar na Alemanha a ascensão de Hitler em 33, né? Pois é. É um momento que você está falando assim, isso aqui é importante para minha sociedade, e eu concordo com isso, uma comemoração é um projeto, futuro, né? Então, é diferente você comemorar, por exemplo, a proclamação da República. Parece que no Brasil os feriados nacionais sejam perdidos de sentido, né? Mas eu sou meio republicano. Se fosse para comemorar a proclamação da República, faz sentido, né? Agora, comemorar 64 é você falar assim, ó, é um período que, a partir daqui, não teve eleição direta para presidente, que as pessoas não podiam falar. Pois é, e aí a gente tem assim, a partir de 2019, tudo mudou de novo. Tudo mudou, né? Como é que é essa história do...
Com a eleição e com a ascensão de um outro grupo político no poder, né, do presidente Jair Bolsonaro, e isso, desde quando o Bolsonaro surgiu na política, ele sempre, enquanto deputado, os 30 anos que ele foi deputado, a gente não pode esquecer, né? O Bolsonaro parece que surgiu em 2019. Não. Bolsonaro, desde os anos 90, como já era deputado no Brasil, né? Desde o finalzinho dos anos 80, deputado parlamentar, teve pouquíssimos projetos aprovados, quase uma figura insignificante na Câmara, inclusive chamava de baixo clero na Câmara, né? Com a ascensão desse grupo ao poder, que é um grupo que sempre defendeu o golpe de 64, que sempre defendeu as ações de repressão abertamente, né? É a máxima, é a identidade. Eu lembro de 2014, por exemplo, quando o Brasil inteiro rememorou os 50 anos do golpe, o Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo, que hoje é deputado e inclusive possível embaixador do Brasil em Washington, né? Eles, até uma cena meio patética, assim, eles levaram uma faixa na frente do Senado, na frente de Brasília, assim, graças aos militares não viramos uma nova Cuba, soltando rojões, fogos de artifício, né? E com a ascensão desse grupo ao poder, vários veículos de comunicação, como a Veja, a Folha de São Paulo e outros bem renomados do Brasil, noticiaram que o Planalto, com a sanção do presidente Bolsonaro, ele determinou a comemoração do golpe de 64 dentro dos quartéis, né? Basicamente ele falou assim, olha, eu, um presidente eleito, quero que vocês comemorem o fato de que se instaurou um regime que não pode ser eleito. Presidente. É impressionante isso. Ou ele achava que talvez ele fosse indicado para ser presidente no regime militar, né? Lá era só general e de 4 estrelas. E eu queria fazer o capitão não ia. Exato, né, professor? E eu queria até pensar nisso, né? Que essa quase paixão, essa bandeira do presidente Bolsonaro pró-ditadura, pró-militarismo, pró-64, ela é muito mais um fetiche do que propriamente uma realidade na sua identidade. Porque o Bolsonaro nunca foi nada no Exército Brasileiro. Ele foi expulso do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, né? Ele nunca pertenceu ao alto escalão de decisão durante os anos 70 e 80. Passou longe disso, né? Vamos lembrar de uma frase do Ernesto Geisel que dizia: Bolsonaro, por exemplo, é um mau militar. Exatamente. E se você pega lá, por exemplo, o documento de expulsão dele das Forças Armadas, ele não cumpria aquilo que o Exército determinava. Ele não estava de acordo com as determinações. Então, é engraçado, é uma figura contraditória. E ele determinou, o próprio general Mourão, que é o seu vice-presidente, ano passado também, durante as eleições, fez várias declarações polêmicas sobre isso, né? É um núcleo muito duro pró-64. Mas igual você falou, né? O passado está lá no passado, mas o que isso implica assumir uma postura pró-64 hoje em dia, né? Um grupo político que, querendo ou não, teve maioria absoluta dos votos do brasileiro, a partir do regime democrático liberal, né? Então, é uma contradição muito grande em discurso e prática. Eu queria só um tempinho, professor, porque é engraçado isso e envolve até um pouco da minha memória pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar em Jair Bolsonaro, antes de toda essa galera, o Bolsonaro adquiriu muita potência política a partir de 2014, do impeachment da Dilma também, né? Isso. Uma ascensão muito forte da direita no Brasil e de uma direita mais não sei a palavra agora, uma direita mais radical, assim, uma direita mais extremista, né? A primeira vez que eu ouvi falar em Jair Bolsonaro no Brasil foi por conta de uma polêmica histórica. Foi em 2010, 2011, ainda, eu acho que eu tinha Orkut na época, uma rede social que pra você mais jovem você nem deve saber, né? Só não faz ideia do que é Orkut. A primeira vez que eu ouvi falar foi numa comunidade, assim, discussões sobre ditadura. E 2010, 2011 foram os anos assim que a Comissão da Verdade foi instalada no Brasil. O projeto da comissão e a própria comissão foram instalados. E a primeira vez que eu vi o Jair Bolsonaro na minha vida, que eu escutei o nome dele, foi um cartaz que ele colocou no gabinete dele em Brasília contra as pesquisas e grupos de pesquisa na região do Araguaia, por conta da guerrilha do Araguaia. Foi uma guerrilha armada, promovida pelo Partido Comunista do Brasil, né? Que lá tem seus problemas, né? A guerrilha... Isso é uma outra discussão. A guerrilha armada, eu acho que é uma outra... Mas, e muita gente morreu naquela região. Militantes, guerrilheiros, camponeses morreram lá. E há alçada de pessoas até hoje enterradas nas margens do Araguaia, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi o nome do Bolsonaro foi quando ele colocou um cartaz na frente do gabinete dele em Brasília. Eu participava do movimento estudantil, de União Paranaense de Estudantes, União Nacional dos Estudantes, que quem procura osso é cachorro. Ele colocou uma charge de um cachorro segurando o osso, né? Então, a repulsa, minha identidade política, eu falei, não, esse cara não é pra mim, né? Ele não tem empatia, porque ele não consegue pensar nas famílias que não tinham nada a ver com a guerrilha e que até hoje não
puderam enterrar os seus mortos. A gente sabe como que isso é importante para alguém que perdeu, demais, né? O luto família. é fundamental, né, professora? De saber o paradeiro do corpo do seu ente querido, né? E é um discurso que o próprio presidente usa e que também está no livro didático do Colégio Militar. Que ele é quase todo omitido essa questão da quebra dos direitos humanos, das torturas, de como funcionava a Operação Bandeirantes, o DOI-CODE, né? Todos esses instrumentos de tortura e de repressão aparece muito vagamente. E sobre a justificativa, depois posso mandar as fotografias do texto, né? Que alguns excessos foram cometidos para promover a lei e a ordem. Esses excessos, mortes, né? Assassinatos. Tortura de crianças. E torturas não somente de pessoas que eram comunistas. Isso é importante deixar claro. É uma coisa interessante se pensar no Brasil, né? Que há um mito hoje em dia, nesse revisionismo histórico sobre ditadura, que apenas a esquerda sofreu durante, ou militantes da guerrilha armada. Juscelino Kubitschek perdeu seus direitos políticos em 65. Carlos Lacerda. Que foi, ambos apoiaram o golpe. Ambos apoiaram. Magalhães Pinto, em Minas Gerais, né? Vários políticos que foram favoráveis, porque já estavam pensando na eleição de 65, que era para acontecer, e o João Goulart era o favorito a ganhar a eleição de 65. Vários políticos passaram a apoiar a derrubada do Jango. Só que esperavam que a eleição acontecesse em 65, ela vai acontecer em 89, sabe? Então, é um mito pensar que apenas a esquerda sofreu durante o regime militar. Muita gente que não tinha nada a ver com guerrilha, não tinha nada a ver com luta armada, também foi reprimida direto e indiretamente nesse contexto, né? E outro fator que mostra, outro acontecimento, né, que mostra que já faz um bom tempo que setores importantes dos militares, quando a gente fala os militares, vamos entender que são alguns setores. Você tem muitos setores que acham que não tem que ficar fazendo esse tipo de discussão, que você tem que apontar para outro caminho. Mas o setor, né, mais conservador, diria assim, mais reacionário dos militares, Forças Armadas, né? Eles acabam tendo um papel importante em alguns eventos. O mais recente que a gente tem foi no que se refere à Olimpíada Nacional de História do Brasil. A Olimpíada, ela é promovida pela Unicamp, né? Ela é organizada pela Unicamp. Há alguns anos que a Unicamp organiza ela, né? Isso, ela envolve muita gente, você tem equipes assim do Brasil inteiro. Esse domingo, inclusive, que acabou de passar, foi a final, né? A gente teve aqui da nossa cidade, teve uma equipe que participou comandada pelo professor Donis, né? Isso, exatamente. Aliás, está feito o convite para que ele venha aqui pro canal também. Vamos ver se a gente consegue gravar isso aí logo, né? Porque é muito interessante a proposta da Olimpíada. E aí o que aconteceu foi que os alunos dos colégios militares queriam participar, mas veio uma ordem de cima, né, da coordenação dos colégios militares ali, que falou, não, vocês não podem participar. E aí fizeram uma nota dizendo, não pode participar porque a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de História, ela tem elementos que vão contra o nosso projeto pedagógico. A gente fica pensando o que será que tem contra, porque a Olimpíada, assim, pouco fala sobre a questão da ditadura militar, dos militares, mas tem alguma coisa ali que incomoda, que o pessoal fala, não, se o nosso aluno participar da Olimpíada, e são 3 alunos por equipe, né? E se esses 3 alunos participarem, a gente vai ter um prejuízo muito grande para o nosso projeto pedagógico, as coisas vão dar muito errado. O que será que tem na Olimpíada Nacional de História que é tão perigoso? Eu acho que tem uma coisa muito fundamental, ciência, né? A boa parte das questões das provas da Olimpíada Nacional de História, aliás, todas as questões são pensadas por historiadores, por professores da Unicamp, né? Que estão no meio acadêmico, que tem uma referência bibliográfica, que tem um estudo sobre isso, né? Para responder, eu não tenho que pesquisar muito, né? De repente ele vai começar a pesquisar demais e vai achar coisa que não era para ter achado. Eu acho, na verdade, professor, que essa decisão de não participar, dos alunos do Colégio Militar não participarem da Olimpíada de História, primeiro, é lamentável do ponto de vista de se privar alunos que gostam tanto de história, e a gente consegue ver vários nos colégios, né? De participar de uma competição tão bacana e tão legal que é essa, né? Pô, o cara se interessa no contraturno, às vezes, você responder questões de história, pesquisar, e você, né? Então, primeiro eu acho lamentável de você meio que castrar, de podar o pensamento e o interesse de alunos em ciência histórica. E respondendo a tua pergunta, o que será que a Olimpíada tem de história, né? O que ela tem que os alunos não podem participar? Ela tem ciência. E a ciência, posso parecer um pouco ortodoxo do ponto de vista iluminista aqui agora, né? Mas a ciência, ela abre caminhos do ponto de vista do pensamento. Ela tem esse papel de, ainda mais nas ciências humanas, de questionar, de criticar, de sair uma verdade absoluta que talvez
seja um discurso que queira ser hegemônico ou queiram que passe a ser hegemônico dentro das corporações. Então eu acho que o maior perigo da Olimpíada é a ciência. Basta lembrar, né, que a gente vive não só dentro de alguns setores militares, como você bem destacou, mas do próprio governo, um discurso muito anticientífico, né? Pessoal, tá um pouco de barulho aqui, mas é por um bom motivo. Nós estamos no Museu dos Campos Gerais e aí tem uma galera das escolas que tá vindo visitar o museu. Deixa eu mostrar para vocês lá. Aí, né? Então é um evento bastante importante. A gente está aqui num espaço que é vivo, né? Que a garotada está conhecendo, está estudando, é bem legal, etc. Porque a comunidade, os estudantes visitando o museu, né? Isso é muito importante. Professores de história têm que estimular isso ao máximo sempre, né? Bom, a gente tinha começado a falar sobre a questão da ciência, né? Isso. Que o governo atual ele tem muitas trombadas com a ciência, que se refere a meio ambiente, desenvolvimento, geografia, terraplanismo. A coisa vai longe. É que esse grupo que chegou ao poder é um grupo extremista e é um grupo que está vinculado, a gente já falou várias vezes aqui no canal, é um grupo que está vinculado a setores assim bem complicados do pensamento, né? São anti-ciência, anti-universidade, tem até algumas, assim, um pouquinho de anti-vacina, enfim, é um grupo perigoso, um grupo complicado. E é um grupo que acredita muito nas ideias conspiracionistas, né? Eles promovem conspiracionismo para poder dar credibilidade para os maluquices que falam, né? O embaixador, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, por exemplo, que é o cargo máximo da diplomacia no Brasil, né? O chanceler de uma nação, ele é o cara que vai representar a nação nos encontros geopolíticos internacionais e estabelecer também a coordenação dos embaixadores, dos cônsules. O Ernesto Araújo, questionado um dia, inclusive no Congresso Nacional, se ele acreditava que 64 era ou não era dele. Não, é uma revolução. Ele não falou mais nada, ele simplesmente falou que é uma revolução dentro da perspectiva que ele tinha. Então é um grupo que renega a ciência, não só na história, no meio ambiente, o aquecimento global é constantemente renegado por vários integrantes do governo, né? Agora a demissão do chefe do INPE, que provou por mais bem que o desmatamento na Amazônia acelerou demais nos últimos meses, foi demitido, né? Então eu acho que o grande problema desses setores com a Olimpíada é a própria ciência. E também tem um outro aspecto que eu acho que dá para destacar, que é o fato de que a Olimpíada ela relaciona muito o presente com o passado. Demais. Então você tem sempre coisas que estão falando da atualidade e aí busca-se utilizar a história para pensar o presente, né? E esse exercício acaba necessariamente levando a uma consciência crítica. Claro. E aí você não quer, assim, crítica só se for para criticar determinado grupo ou determinada posição política. Se for formar o pensamento crítico para as pessoas sempre exigirem fundamentação, exigirem argumentação, daí o povo já não quer, porque já atrapalha, né? Eu fico imaginando, veja como a história é uma ciência doida, né? Um aluno que estuda Grécia Antiga e a formação da democracia em Atenas, por exemplo, ele pode muito bem questionar depois por que em 25 anos não teve eleição no Brasil, né? Pois é. Então não tem muito a ver, não é só apenas o conteúdo ou a questão da ditadura. É uma questão da própria história enquanto uma arma crítica para entender as posições e as ações do ser humano no tempo, né? Então, e eu confesso, professor, que ser professor de história num período que parece que a história é inimiga do Estado, me causa duas sensações. Uma de frustração, porque o profissional, o professor, essa autoridade que é o professor de história, autoridade no sentido de o cara que representa uma ciência, né? Ela é uma de frustração porque você vê que o teu discurso parece que não vale nada, mas em outro eu costumo tirar as coisas boas assim, mas também de uma grande satisfação, porque você é um agente perigoso, então subversivo. Isso que é interessante a gente pensar, né? Porque volta e meia você vê ali, né? Por exemplo, o guru do presidente, o Olavo de Carvalho, fala assim, não, porque a história oficial em relação a 64, você fala, peraí, cara pálida, que história oficial é essa? Porque agora, por exemplo, a história acadêmica ela é inimiga do Estado. Então a história oficial é a história que já era a história oficial nos anos 60, 70, 80. A história é que eles contaram, né? Exato. Aí eu tenho uma história oficial da democracia, que daí eles falam, não, essa é a história oficial. O que é interessante entender é que conforme o pacto que eu tenho para tocar o país, só que assim, falando pacto e botam muitas asas, porque, sei lá, 64 não é um pacto, o cara chega, dá um golpe, toma um poder à força e aí ele muda como o país pensa.
Então não é exatamente um pacto. Aí eu tenho 85, que eu tenho as eleições, o movimento pelas eleições diretas, no fim eu tenho uma eleição indireta, mas eu tenho uma transição democrática. 88 eu tenho um outro pacto, que é a Constituição, que fala, não, agora o que vale são os novos parâmetros da sociedade, né? Que ele conseguiu chegar naquele consenso, né? Só que eu tenho a impressão que nós não fizemos uma transição democrática que tenha definido. O que nós queremos é democracia, e essa história oficial da ditadura militar não serve à democracia. A gente nunca chegou a falar assim, olha, a ditadura militar não é um bom exemplo para a história. Os presidentes militares não são heróis, esse tipo de coisa. A impressão que eu tenho é que a gente nunca fez isso, né? Não sei o que você acha. Não fizemos isso, professor, em 2 ocasiões, inclusive. Não fizemos isso tanto no Estado Novo quanto depois na redemocratização pós-64, né? Em 85. Porque, veja só, inclusive setores da esquerda, a gente é muito complacente e talvez até ameno com Getúlio Vargas. Né? Vários setores da esquerda buscam em Vargas ainda uma inspiração. Vargas foi ditador no Brasil. Né? O Estado Novo foi tão mais perverso do ponto de vista político quanto o regime militar. E dos direitos humanos também, né? Tortura. Vamos pegar um exemplo claro. Em 36, um pouquinho antes do Estado Novo começar, o STF e o governo brasileiro mandaram para deportar no Brasil o Olga Benário Prestes, que morreu numa câmara de gás, no nazismo, né? Nos campos de concentração. Sabiam que ela era judia, sabiam que estava grávida, e ainda assim mandaram ela. Vargas mandou ela para a morte, né? E por mais que o Vargas depois volte democrático, volte por eleição, ainda se manteve uma ideia, não, porque o Vargas teve esse aspecto bom, positivo. A gente muitas vezes fala somente do regime militar, mas eu acho que o Brasil ainda não passou a era Vargas direito a limpo do ponto de vista dos direitos humanos. Claro que era um outro tempo, né? Mas eu acho que nos 2 períodos. E quando a ditadura se encaminha para o fim, que é uma questão bem legal de analisar também, que é um definhamento do governo, né? O milagre econômico nos anos 70 que bombava e sustentava o discurso do Brasil potência, nos anos 80 ele vira uma bomba. Né? A inflação começa a aumentar, a dívida externa brasileira passa num patamar gigantesco nos anos 80, o poder aquisitivo do brasileiro nos anos 80 perde toda a sua pujança aí. Tanto é que o Raul Seixas fala que anos 80 a charreta que perdeu o condutor. Ora, quem governava o Brasil nos anos 80, boa parte dele foram os militares. Eles entregaram o Brasil economicamente quebrado. Né? Isso não sou eu que estou falando. A pesquisa, qualquer economicista, qualquer... Você pega o gráfico do PIB, o gráfico da inflação, né? Não precisa... Pode ficar só no número. Não precisa entrar em discussão, E o Brasil não... E a própria lei da anistia, né? Que foi um grande... Eu até queria uma ajuda agora. Eu não sei se foi um pacto, mas foi uma borracha no que aconteceu. No fim, assim, acabou interessando para a esquerda e para os setores progressistas, porque permitia que o pessoal voltasse do exílio, etc. Só que teve contrapartida. Teve um custo, né? Que falando assim, qual que foi a ideia? Brizola, as lideranças políticas podem voltar para o Brasil, só que, no entanto, é o seguinte, nenhum tribunal vai julgar os erros cometidos ou, entre aspas, excessos cometidos pelos militares, né? Não teve, e é engraçado isso, porque não teve nenhum julgamento de crimes da ditadura. Ao contrário da Argentina, por exemplo, né? A gente for comparar até a atualidade... O general Videla foi julgado na Argentina. O Galtieri foi preso, só foi libertado para ir para casa para morrer porque ele estava doente. Então, é o último presidente militar lá. Né? E às vezes não é nem a punição, né? Mas é o recado da história, né, professor? Porque o Videla foi julgado já muito idoso, né? Muito... E logo depois morreu, inclusive, o general Videla, ditador máximo da Argentina, presidente argentino em 76, né? Rafael Videla. E essa política de passar o passado a limpo não teve no Brasil, né, professor? Parece que quando houve a lei da anistia, no final dos anos 79, que a lei da anistia foi aprovada, 79. Né? E daí grandes lideranças voltaram para o Brasil, mas também não houve a contrapartida, né? Claro que naquele contexto histórico eu consigo perceber uma estratégia política de abertura democrática e tal, mas o Brasil sempre viveu a partir de então com essa história mal contada. E aí, quem que matou quem, né? E o que nós optamos como sociedade? É interessante a gente perceber como que isso é diferente na Argentina, porque lá a gente está em processo eleitoral agora, né? E, assim, o nosso presidente quis interferir na eleição e dizer que é muito ruim se as pessoas elegerem a oposição ao presidente Macri. Só que isso... Pro candidato que é contrário ao Macri é excelente, porque
O povo argentino é um povo que optou pela democracia e está educado contra a ditadura. Então, quando um sujeito como Jair Bolsonaro começa a falar contra o Alberto Fernandes e a favor do Macri, isso é interessantíssimo para o Alberto Fernandes, porque para o Macri é um mau negócio. O Macri está falando, pelo amor de Deus, fique quieto, pelo amor de Deus, Jair Bolsonaro, não me apoie, que você só está me atrapalhando. E aqui no Brasil, pelo contrário, como não se resolveu essa questão de, afinal de contas, o que nós pensamos como sociedade sobre a ditadura, o que acaba acontecendo é que esse pensamento ressentido, em algum momento de revolta, de frustração, né, que a população acaba tendo com os governos de esquerda no Brasil, acaba sendo tipo assim, um ônibus, um bonde que o pessoal sobe para se promover e para ganhar uma eleição. Então, uma boa parte do discurso que elegeu o Bolsonaro está vinculado a um revanchismo e a um saudosismo da ditadura militar. E eu fico pensando que, na verdade, quando a gente enfrenta uma situação de crise, ainda que eu acho que boa parte dessa crise que a gente enfrenta a partir de 2015 é uma crise fabricada, né? Ela tem elementos econômicos, lógico, mas ela tem elementos ideológicos, elementos de comunicação que são muito fortes. Mas quando você encontra uma crise assim, você fala, poxa, para onde que vai meu país? Né? Você entra como que você traz uma depressão coletiva? Todo mundo tá em depressão. O futuro fica assim, nublado, as pessoas não conseguem entender. E aí elas acabam buscando referência no passado. Falando, aquele passado sim que era bom. Alguém chega e fala, não, veja, o futuro aqui não está dando certo, ou esse rumo não está dando certo, vamos voltar lá atrás. Então, em nenhum momento como sociedade nós dissemos, em 64 a gente tomou um caminho errado, a gente voltou para o caminho certo, para o caminho da democracia, e a gente nunca mais quer tomar esse caminho errado. Como isso não foi feito, aquilo lá ficou guardado. É que nem se fosse um vírus ali que ficou incubado, ficou inativo por muito tempo. E aí quando achou as condições, que são essas, né, de situação econômica piorando, essa crise de país, isso acaba vindo com tudo. Né? Você sabe, quando você citou, por exemplo, o regime argentino, né, professor, eu acho que isso até me carece um pouco assim de conhecimento, mas a impressão que a gente tem, né, que na Argentina a democracia é um regime de consensos. É um regime de conquistas e consensos, né? É importantíssimo numa democracia quando a direita e a esquerda conseguem construir consenso. Eu pensei que o Brasil já tinha passado por esse processo de maturidade. Pois é. Mas não passou. Ou foi mal feito, foi uma cura mal feita ali. Talvez na Argentina exista um consenso entre a direita e a esquerda que... Vai lá, a última ditadura militar de 76 e 82... ela foi catastrófica do ponto de vista humano para aquele país, né? Então, um candidato, muito dificilmente, seja o Macri ou seja o Alberto Fernandes agora lá, ele não vai defender 76 na campanha eleitoral. Para quem não sabe, na ditadura argentina, 30 mil pessoas chutando por baixo desapareceram, morreram. Os Vuelos de la Muerte, né? Que jogavam pessoas vivas em cima do Rio da Prata. Você já tem 10 mil que já estão documentadas, né? E os outros 20 mil, eu conversava com um cidadão lá que estava no memorial da ditadura, dos mortos da ditadura, e ele falava, a gente estima 30 mil, mas é muito difícil a gente documentar porque as pessoas que sabem não falam, não vão falar e vão morrer com esse segredo. A gente não vai poder mostrar que essas pessoas morreram por causa disso, mas a nossa avaliação é 30 mil pessoas. E toda aquela coisa que tem na Argentina de bebês, né, das pessoas que eram retirados, que eram sequestrados, né? Isso, o pessoal da esquerda, né, que tinha bebê na prisão, e daí esses bebês eram sequestrados e criados em outras famílias. Aí você tem todo um movimento hoje de recuperação da identidade. Então se cria um consenso entre os vários setores políticos da sociedade que aquilo lá foi um caminho errado, né? E talvez no Brasil esse consenso não tenha sido criado. Eu pensei que tinha sido criado, quando lá nos áudios de 2010, 2011, com a Comissão da Verdade, eu falei, cara, a direita e a esquerda no Brasil chegaram à conclusão que erramos, né? Mas parece que não. É que no Brasil a nossa relação com a memória é uma relação muito complicada. Eu acho que às vezes nós como nação a gente faz o seguinte, olha, tá bom, deu tudo isso de errado, a gente teve tudo isso de conflito, mas vamos deixar pra lá, né? É tão complicado mexer com isso, vai desagradar as pessoas, vamos deixar pra lá. E sabe, professor, eu lembro em 2014, quando o professor Carlos Fico veio pra fazer uma palestra, acho que inaugural do programa de mestrado aqui na UEPG, naquele ano, né, do ano letivo. Eu fiz uma pergunta a ele, assim, o professor Carlos Fico que tem uma grande pesquisa na área sobre regime militar, sobre a ditadura. Eu fiz uma pergunta para ele sobre como é que ele vê a postura do exército, assim, ser muito relutante, assim, de admitir que errou, né? E a resposta dele eu nunca mais vou esquecer, que é uma resposta muito, assim, muito simbólica. Seria tão mais fácil pro exército dizer que errou, porque tirava um peso das costas, né? Porque ainda incomoda. Claro que tem muita gente no exército brasileiro, como você disse, há setores e setores, que, não quero nem falar disso aí, passou, tal, né? Mas tem muita gente entusiasta na defesa de 64. Agora,
politicamente, até como voltando um pouquinho no começo da conversa, por que o exército não pode fazer essa errata na história? Porque se o exército falar assim que erramos, eles tiram a própria credibilidade que eles construíram como instituição e entidade defensora da pátria. A entidade que defende da pátria não pode errar. Né? Então, se ela é o poder moderador que está acima de todo mundo, ela não pode errar, uma espécie de semideus. Então, né? então o que cria? Cria um peso histórico nas costas militares que enquanto eles não fizerem isso, eles vão carregar esse peso. E sabe uma coisa que eu acho que é interessante pensar? Quando acabou a ditadura, em 85, mas mesmo antes de acabar, quando ela começou a sofrer uma oposição muito forte, os militares estavam muito chateados. Eles falaram assim, não, a gente nunca mais quer saber de se meter em política. O próprio presidente, o Figueiredo, ele fala assim, me esqueçam, nunca mais falem comigo, não me deixem Entregamos em paz, o país, né? deixa aí agora pra Não quero vocês. saber, dane-se vocês. Então você tinha um ressentimento muito grande dos militares, porque os militares foram chamados pelos civis, pelos setores mais conservadores, mais de direita, né, dos civis, para fazer a ditadura, aí fizeram a ditadura e acabaram malditos. Isso. Então, o fato de você ficar retroalimentando isso, ou fazendo essas coisas de novo, quer dizer, ter esse processo de intervenção, é uma coisa muito complicada, porque nós estamos vivendo hoje um governo que tem mais militares, né, No alto escalão do que na própria ditadura militar. E por mais que você não tenha uma coisa assim do exército ter tomado uma posição política, até porque não pode, né? O regime democrático a coisa não é por aí, mas o exército não tomou uma posição, não fala assim, a gente é Bolsonaro, a gente vai defender Bolsonaro, não existiu isso, mas de qualquer forma, isso, o momento que a gente está vivendo, a gente percebe claramente que é insustentável, porque ele não tem base econômica, quer dizer, o governo Bolsonaro não tem resposta econômica para a sociedade, não tem resposta social, não tem resposta de saúde, não tem resposta. Ele não tem resposta. Então, a gente vai. A tendência é a gente ter uma situação que vai piorando. Quando a gente chegar numa situação assim insustentável, você vai ter uma quebra de novo, né, da ordem, do segmento da ordem política, e aí, de novo, vai ter esse ressentimento contra os militares. Ou seja, é uma situação que não é boa nem, como você mesmo falou, né? Como o Fico também falou, não é boa nem para os militares, porque assim, você acaba repetindo situações que são desnecessárias. E é uma pena porque no regime democrático, a gente sabe que houve todo um esforço para a profissionalização das Forças Armadas. Né? A gente falou das coisas ruins que o Vargas fez, mas uma coisa interessante que o Vargas fez foi ajudar a profissionalizar as Forças Armadas e afastá-las da política. Isso. No fim, elas acabaram interferindo novo. Tirando ele, derrubaram ele, né? Mas o esforço foi nesse sentido. E na época da democracia, se a gente pega desde do Sarney para frente, você tem esse esforço de profissionalização das Forças Armadas e de afastar as Forças Armadas da política. Então, e a gente percebe assim, a gente tem muito aluno que é militar, que tem patente mais alta. Conversando com eles, você percebe que houve esse avanço da profissionalização e da despolitização das Forças Armadas. Mas o problema é que o governo atual, ele não é resultante dos militares que estão atuando profissionalmente nas Forças Armadas hoje. Ele resulta de pessoas que já saíram, assim, é militar aposentado, né? Reformado, aquela coisa toda. Isso. E são grupos mais radicalizados. Era um grupo, assim, historicamente, por exemplo, o Clube Militar, né, que é um clube dos militares reformados, ele é um grupo, assim, que não resolveu a questão do 64 e continua numa perspectiva de confrontação. Só que eles eram caras que, assim, deixa os caras do pijama fazerem o que eles quiserem, porque eles não estão incomodando ninguém. E agora não, agora você tem a gente teve um processo político, né, de radicalização, que a extrema-direita, apoiada por muitas pessoas como essas, acabou gerando um governo como esse, que vai acabar, né, necessariamente puxando as Forças Armadas nessa perspectiva que você tem hoje, democráticas, profissionais, né, submetidas à democracia, à sociedade brasileira, em vez de querer mandar na sociedade brasileira, aí você tem esse governo que vai colocar essa credibilidade que as Forças Armadas conseguiram na democracia em risco. Né? E sabe, professor, e claro, isso é uma análise política que a gente faz, né? Eu acho que tem muito setor dentro das Forças Armadas que não se arrependeram, mas que estão se sentindo desconfortáveis dentro do governo, né? Porque, como eu disse, democracia é um regime de consenso. No governo também tem que ter consenso, porque você tem que tentar equilibrar várias forças políticas que te sustentam no Congresso, na sociedade, né? E é claramente uma disputa no governo atual, né? O astrólogo lá, o Olavo de Carvalho, os militares querendo espaço,
alguns integrantes e líderes de igrejas neopentecostais. Então, banqueiros hiper neoliberais, né? Juízes que viram depois ministros. Então, há todo um setor que o governo, de apoio do governo, que apoiaram essa base eleitoral, que apoiaram o projeto do presidente, né? E que hoje, eu acho que alguns militares, especialmente os generais que foram colocados em cargo de ministros, pensam assim, putz, aonde a gente foi se meter, né? Porque a autonomia é muito pouca, né? Essa autonomia que os militares acharam que iam ter o respaldo do governo, por ser um governo muito alinhado a esse setor militar, ele não tem, né? Porque no final das contas, o presidente, ele faz 30 anos que ele não é mais militar. Ele foi reformado, passou por um processo, teve que sair. Depois virou um político profissional. Ele é um político profissional e as ligações econômicas, os principais compromissos que ele tem, não são com as Forças Armadas. Acho que agora as Forças Armadas estão descobrindo esse problema, né? E que não são nacionalistas, né? Uma premissa básica da questão militar é o nacionalismo, né? E o projeto econômico do governo é absolutamente internacional, dos banqueiros internacionais, das corporações financeiras. Então acho que para os setores militares que agora participam e brincam na política de maneira mais atuante, né? Eu acho que há não sei se um arrependimento, mas há pelo menos uma pulga atrás da orelha. Onde que a gente foi se meter? Pois é. Né? Tem que lidar com os pastores, tem que lidar com o astrólogo, tem que lidar com um banqueiro. Então é uma questão a ser pensada aí. Nesse novo Brasil que se ergue. E é legal, né? Porque a gente estava comentando sobre isso. O Brasil virou a partir dessa ideia de ciência e da renegação da ciência, virou uma fábrica de absurdos, né? É a Amazônia que não está sendo desmatada, é a baleia da Noruega que não é da Noruega, não sei de onde que é, a negação do fundo de preservação da Amazônia, que também foi colocado essa semana, que o Brasil... É diário o negócio, É diário. Né? É diário. Eu acho que isso é uma estratégia política também, né? Porque a partir do momento que se bombardeia um povo com notícias absurdas, você tem um espaço também para trabalhar de acordo com aquilo que você quer nos bastidores, né? Mas é uma coisa interessante de ser pensada. Pois é. E tem a história como centro, né? A história ela faz parte desse turbilhão de polêmicas aí. Só um pouquinho, professor. Lembrando que ano passado, durante o processo eleitoral, alguns integrantes desse grupo político que assumiu o poder tiveram uma briga com a embaixada da Alemanha. Briga não, mas tiveram uma polêmica com a embaixada da Alemanha. Exato, né? Sobre o nazismo. Sobre o nazismo, né? Que alguns, inclusive, pessoas muito ligadas ao presidente na campanha eleitoral, teriam afirmado categoricamente no documento, e isso o próprio Olavo de Carvalho também sustenta, né? Que o nazismo, a ascensão de Hitler ao poder do Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores Alemães, né? Eles teriam um projeto de esquerda. Da embaixada da Alemanha teve que fazer um documento, fez um vídeo, inclusive, olha que didática, né? Fez um vídeo dizendo, não, nós alemães não consideramos o nazismo de esquerda. Por quê? Por uma série de elementos. Que é uma coisa batida na história, né? Tipo, uma discussão que não existe na universidade. Não, porque o partido era o Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores Alemães. Tipo, né? Não é argumento. Cavalo, marinha, cavalo. Exato. Então, é mais uma prova de como a história ela tá num eixo central, assim, de polêmicas dessa nova política no Brasil. Será que a gente venceu a nossa pauta aqui? Oi? Acho que sim, professor. Acho que falamos daria pra gente ficar falando muito tempo ainda, né? Muito. Aliás, ficou até mais com cara de podcast do que de vídeo. É uma boa. Eu até recomendo, professor, acho que foi você tem muito contato aí na América Latina, um programa sobre isso, assim, de regimes de transição no Chile, na Argentina, né? Nossa, no Uruguai, bem interessante. Pra gente fazer um comparativo com o Brasil e pensar historicamente como é que foram essas aberturas democráticas depois de regimes traumáticos e ditatoriais na América Latina, né? Você pega o caso do Chile, o Chile passou por uma ditadura ferrenha, né? Pesadíssima. Para quem gosta de futebol, por exemplo, o Estádio Nacional do Chile, que é o principal estádio em Santiago, foi um campo de extermínio, né? Foi um campo de concentração. Atrás do gol esquerdo tem um memorial lá de pessoas que foram mortas naquele estádio, né? Quer dizer, foi tanta gente presa que eles tiveram que usar um estádio de futebol para prender as pessoas. E eu deixo como recomendação para quem gosta de fazer essas analogias. Eu gosto muito dessa relação de ditaduras na América do Sul, no Cone Sul e futebol. Tem um documentário no YouTube que foi feito pelo jornalista e também historiador Lúcio de Castro, que era comentarista da ESPN. Hoje em dia ele é o grande jornalista que comanda a agência Spotlight, que é uma agência de jornalismo esportivo investigativo. Foi ele que descobriu o caso da corrupção na comissão da Confederação de Vôlei. Tá sempre pegando alguns furos aí.
Eudúcio de Castro ele fez um documentário pegando quatro casos na América do Sul, que foi o caso do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, de como que o futebol foi utilizado como instrumento de dominação, mas também de resistência durante os regimes militares. Legal. Então fica de dica aí, essa é um possível pauta um dia pra gente pensar nesse programa de transições na América Latina. É uma boa, dá pra fazer sim. Né? Joia. A gente não fez ainda a propaganda do Historiô, né? Verdade. O canal Historiô é um canal que já está há quase 2 anos no ar, o canal que eu coordeno junto com a Juliana Gelb, que é professora de História também, mestre em Educação, e o Guilherme Marcondes, que é estudante de Publicidade na Federal do Paraná. A gente fez esse canal que é sobre história local, mas também com entrevistas, com arte, cultura, de maneira geral, debates de memória, né? E fica o convite para vocês curtirem no YouTube e também no Facebook, o canal Historiô. Especialmente para quem é de Ponta Grossa, porque fala muito sobre a história de Ponta Grossa, história local, religiosidade, práticas, festividades, identidade local. E o nosso mais novo produto aí é o documentário que a gente fez agora, o primeiro documentário que o canal fez, que é o Nas Lentes de Domingos, que fala um pouquinho sobre a vida e obra de um fotógrafo muito importante da cidade, que é o seu Domingos Silva, que é um fotógrafo que fundou o Foto Elite, que é um estúdio fotográfico em Ponta Grossa. E ele abandonou a cidade, agora foi morar com a família dele no Pará. A filha dele passou no concurso lá, a família dele estava toda mandando lá. A gente fez um documentário que cumpre um duplo papel, na verdade. Um papel de memória e um papel de homenagem também, uma figura importante, que inclusive doou todo o seu acervo fotográfico, de anos e anos de fotografia. Desde 55 ele trabalhava com fotografia. O acervo foi todo doado para o Museu Campos Gerais. Então vai virar pesquisa, vai virar muita ciência pode sair na geografia, na história, jornalismo, nas artes, na arquitetura, tendo o arquivo do seu Domingos como fonte, né? Que legal. E é legal porque foi quase um presente que ele deu à universidade. Então eu acho bem legal. Confiram lá nas Lentes de Domingos. A gente lançou o documentário aqui, inclusive, numa cerimônia, e está disponível já nas redes. Vou botar o link aqui na descrição, aí vocês acessem lá, porque vale bem a pena. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, obrigado, né? Herói da Resistência aí, um vídeo longo, acho que a gente vai tirar um detalhezinho ou outro, mas vamos tentar manter a íntegra aí, porque acho que foi um papo bem legal, bem interessante. Peço, como sempre, né, para vocês curtirem o canal, compartilharem, me ajudar a furar a bolha social para que essa palavra chegue aí para mais gente, a gente consiga devagarinho ir retomando, né, o espaço da civilização, o espaço da ciência que perdemos. Indiana Jones, assim, tipo, tirando o mato da frente, né, e caminhando das trilhas. Mas a gente consegue retomar alguma coisa aí. E muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente.